O que seria a agonia do amadurecimento? Nos últimos anos, as pesquisas de comportamento, inclusive entre os mais jovens, mostram que existe uma aparente recusa do amadurecimento. Essa recusa aparece, por exemplo, na dificuldade de sair de casa, na dificuldade de se autossustentar. O que você é? Uma criança? Eu sou seu filho, porra. Você tem 30 anos, Lúcio. 30! O que você acha que é minha responsabilidade? É cartão de crédito? De manter um relacionamento afetivo com compromisso por mais de um ano. Please, Chip, let me just explain to you. Get the fuck out of my car. E principalmente de ter filhos. Aparentemente, o projeto cultural contemporâneo é você chegar aos 50, 60 anos com cabeça de 20, o que evidentemente significa que você é um adulto infantilizado. O mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Tema desta série do Café Filosófico. Marca, mercado, preço, lucro. Palavras do marketing. A disciplina que estuda as relações entre consumidores e empresas, que visa a geração de valor e lucro. Mas não só isso. O marketing identifica necessidades e desejos não realizados. E no nosso mundo contemporâneo, ele descobriu um outro filão: a falta de sentido para a vida. A nossa sociedade parece ávida por consumir significados. Vivemos a era do marketing existencial. O que é marketing existencial e o que significa vender significado? O ser humano é um ser que se alimenta de água, de ar e de significado, né? Quando eu digo significado, eu não quero dizer que ele fica se perguntando o tempo inteiro qual o sentido da vida, né? Eu quero dizer, por exemplo, quando você tem, um filho doente, jovem, desenvolve algum tipo de patologia terminal e você se pergunta por quê, né? Se você perguntar para o médico, ele vai te explicar mecanicamente o que aconteceu. Mas nesses momentos em que você tem a impressão que não existe propósito naquilo, quer dizer, o propósito de matar uma criança de 10 anos de idade. Porque quando o ser humano fala de significado, normalmente ele está pensando em propósito, né? Qual é o propósito das coisas? Qual é o propósito disso que acontece? Um exemplo no campo espiritual é que você vai dizer, por exemplo, que essa pessoa está pagando um karma, por exemplo, né? Essa pessoa no passado fez algum mal. Essa pessoa, na verdade, não lidou bem com seus conteúdos psicológicos e daí desenvolveu essa doença. Está procurando uma explicação que, de alguma forma, te ofereça um propósito. Qual seria o propósito aqui? Se você lidar bem com seus conteúdos psicológicos, se você não for uma pessoa má, você não vai morrer aos 15 anos de idade na próxima encarnação. A própria possibilidade de haver uma próxima encarnação já carrega consigo a ideia de um propósito. Qual é o propósito? Estamos aqui para evoluir, né? Estamos aqui para aprender. Hoje eu conversava com umas pessoas no almoço e uma delas dizia que está provado que as crianças hoje mexem em iPads com 3 anos porque são mais evoluídas. Não está provado, porque é muito difícil provar uma coisa como essa. Inclusive, do ponto de vista darwiniano, não tem como você falar de uma evolução desse tipo. Você não evolui as crianças para os iPads e os iPhones, né? O que acontece é que iPads e iPhones e marcas semelhantes à Apple, elas fazem seguramente um marketing para você achar que o seu filho, que está viciado no celular, não está viciado, ele é mais evoluído. A ideia de evolução, normalmente, ela oferece propósito. Não a darwiniana, que é cega. Essa dá desespero, não propósito, né? Mas a evolução tipo hegeliana, qualquer outra meio mais baratinha, tipo kardecista, é um tipo de evolução que oferece para você a ideia de que há um propósito. Qual é o propósito? Aprender, ficar melhor, se tornar mais inteligente, se tornar uma pessoa mais descolada, se tornar uma pessoa que sabe lidar melhor com a vida. Então, por exemplo, qualquer marqueteiro que trabalha sério hoje sabe que uma das coisas que as pessoas buscam naquilo que elas compram, nos lugares onde elas vão,
no que elas comem é significado. Elas procuram propósitos. Então, alguém, por exemplo, que tem uma dieta super rígida, como eu costumo dizer, comida hoje é statement, como se fala em inglês. Né? O que você come não é só comida, é uma filosofia de vida. Né? Você, recentemente, inclusive, eu li uma matéria dos chamados veganos sexuais. São pessoas que, além de veganas, só fazem sexo com veganos. É sério. É a ideia de que você não pode, afinal de contas, se envolver afetivamente com uma pessoa que, sei lá, compactua com a chacina de bois, de vacas. Então, você coloca um parti pris, como se fala em francês, coloca um ponto de partida em que você não aceita beijar na boca de alguém que coloca uma picanha na boca. Certo? Então, isso significa... A comida não é só comida, comida é significado. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa pura. Eu não faço parte da cadeia alimentar. A cadeia alimentar da violência, claro. Não é à toa que tanta religião tem discurso com comida, né? Há muito tempo, né? E quando eu faço um statement como esse, eu quero dizer, eu estou apartado daqueles que geram sangue. Então, isso é um exemplo do que significa o significado associado a um tipo de prática que é simplesmente comida. Com isso, eu não quero dizer que as pessoas não têm direito de comer o que quer. Todo mundo pode. Obviamente, eu não estou discutindo direitos, na verdade, né? Fazendo uma descrição. Mas é óbvio que as pessoas podem comer o que elas gostam. É óbvio, isso não está em discussão. Assim como elas podem ter os relacionamentos afetivos, os acordos que elas querem. Né? O que eu estou discutindo é isso como tentativa de dar significado à vida, ou como você ser uma pessoa muito pura, e, portanto, você fica rígido, ou você ser uma pessoa em que você, no fundo, também é rígido, mas você acha que você é uma pessoa pura no âmbito dos afetos e não faz ninguém sofrer. Nas duas situações, você acaba tendo que desenvolver formas um pouco rígidas de vida, que vai restringindo. O exemplo que eu dei do veganismo sexual é uma restrição dessa. A gente observa, né, fazendo um pouco histórico, a busca de significado na vida, que está associado ao sofrimento, está associado à morte, mas está associado ao cotidiano. Quando alguém abandona você, depois de você investir nessa pessoa há anos e anos, e troca você por alguém 30 anos mais novo do que você, certo? Em nome de se divertir mais, de ter uma vida mais alegre, né? Em nome da sua felicidade pessoal, essa pessoa pode dizer que, na verdade, ela está fazendo isso porque ela tem direito de buscar a felicidade. E o fato de ela estar abandonando o outro é porque esse outro, essa outra, se transformou numa mala sem alça. Recentemente, me contava uma coisa interessante, que é o seguinte, uma prática nova de coaching. Coaching é uma área super interessante do mundo hoje. Né? Terapias breves, focadas no sucesso. Né? Como se o sucesso não fosse uma das coisas que faz mais as pessoas adoecerem no mundo. Buscar sucesso na vida é uma das formas de você enlouquecer. Né? E uma das coisas que garantem o sucesso garante é você ter uma experiência cada vez maior de achar que tudo vai dar sempre certo, porque até agora deu certo. Né? Então, essa pessoa me contava o seguinte, por exemplo, uma pessoa que normalmente não respeita nada. Ela não respeita nada, ela não respeita nenhuma regra, ela não assume compromisso com os outros, ela não é, sei lá, um escroto. Ela é um inovador. É uma pessoa que inova nas relações. Né? O tema da inovação é um dos temas mais hilários do mundo contemporâneo. Né? Você tem que inovar o tempo inteiro. Porque se não inovar, o outro inova e compra e toma o seu mercado. Então tem que inovar. A empresa, o produto e tal. Você tem que inovar também porque a tecnologia inova a cada dia. E a cada ano surge um iPhone novo. Né? Um Samsung novo, alguma coisa nova surge. Então você tem que inovar. Daí o sentimento de que você também tem que inovar o tempo inteiro. E para você inovar o tempo inteiro, é um tormento. Porque não dá para inovar o tempo inteiro. E chega uma hora que você está cansado de inovar. Então você tem que ficar, sei lá, colocando botox desde os 15 anos de idade. Que é o chamado botox preventivo. Né? Antes você envelhecia, sei lá,
depois que as pessoas começaram a viver mais, com 60, 50, 70. Agora você envelhece com 17, 18, 19. Por quê? Porque alguém que tem 22 anos não tem mais aquele corpinho de 17. Então, há aí, nesse imperativo de você continuar o tempo inteiro ligado na época que você vive, há o imperativo de que você não pode envelhecer, você tem que permanecer jovem a vida inteira, e aí o sentimento de que você tem que permanecer jovem por dentro. É claro que você não precisa virar uma pessoa chata, mas como eu sempre digo, quando você tem o projeto de chegar aos 60 com cabeça de 20, o seu projeto de vida é ser um retardado mental. Certo? Mas como você é completamente desvalorizado a ideia do amadurecimento, é desvalorizado a ideia do envelhecimento, eu estou falando de uma cultura que é obcecada pelo significado inovação. Tudo tem que inovar o tempo inteiro, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser avançado. No próximo bloco, você vai viver mais tempo, você vai se perguntando, afinal de contas, qual é o propósito? Para quê? O que eu estou fazendo? os nossos objetos de consumo ganham cada vez mais significados que vão além da sua utilidade e do seu valor financeiro. Não só o nosso status, o nosso consumo precisa satisfazer também a nossa alma. Mas será que essa insatisfação constante é condição do ser humano? Ou seria uma produção de um mundo entediado pela realização de todos os desejos? Nada é tão insuportável ao homem quanto estar em pleno repouso, sem paixões, sem negócios, sem divertimento, sem atividades. Ele então sente seu nada, seu abandono, sua insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Imediatamente sairá do fundo da sua alma o tédio, o negrume, a tristeza, a aflição, o despeito, o desespero. Quando surge essa ideia de um ser humano angustiado, ansioso, né? Alguns falam que a gente vive numa era da ansiedade, né? Se a gente for na filosofia, fazendo um pouco de história, um pequeno recuo, para situar o conceito, como se fala em filosofia, né? O primeiro filósofo no Ocidente conhecido que usa, em francês, ele usa o conceito de angústia, como dizendo que é o centro da personalidade, é um filósofo no século XVII, francês, chamado Pascal. Ele vai dizer que, basicamente, a psicologia humana é fugir da angústia e buscar diversão. Isso ele fala no século XVII. Já no século XIX, você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? Existe em português, que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos basicamente angústia. E é importante, esse autor é alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. A fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas. Mal-estar de todos os tipos, que eu estou apresentando para vocês alguns deles aqui. Os historiadores marxistas, eles costumam dizer que esse surgimento do tema da angústia é a partir do momento que a sociedade vai se tornando burguesa, a sociedade vira urbana, você tem um afastamento da sociedade rural, do mundo feudal, e, portanto, você começa a mexer nas coisas. É assim, você começa a ter muita opção, você começa a ter que fazer escolha, você começa a ter que tomar decisão, e, às vezes, não tem coisa mais infernal da vida do que você ter que fazer uma escolha. Você fica angustiado, mas você tem que fazer escolha o tempo inteiro. Os historiadores, então, situam a partir do século XVII, é um trabalho bem interessante, tem vários autores que tratam disso, de que a partir do XVII, com a urbanização crescente, com a entrada da lógica burguesa, quando a gente fala em filosofia lógica burguesa, não é lógica de shopping, né? Lógica burguesa significa uma vida pautada pela noção de mérito. Essa é a ideia.
Mérito, resultado, eficácia, produtividade. Isso, filosoficamente, é lógica burguesa, né? Competência, certo? Quando você sente que você está perdendo espaço porque alguém mais competente do que você apareceu e você precisa competir com essa pessoa o tempo inteiro, a ideia da lógica burguesa é que isso virou sistema. Isso está em toda parte. Quando você procura um coaching para ele ensinar para você que você tem que prosperar em tudo e tem que pensar em si mesmo como uma empresa, já ouviu isso por aí? Tem que pensar em si mesmo como uma empresa. Você tem que pôr um Excel existencial na sua vida, certo? E você tem que conseguir ter foco. Foca. Não fica por aí pensando em bobagem. Foca. Se você não focar, se você não tiver objetivo, se você não tiver meta, você não consegue. Quando eu começo a achar que eu posso tratar o ser humano a partir desses referenciais, inclusive do ponto de vista terapêutico, grosso modo, eu estou dizendo que os seres humanos são passíveis de ser um objeto de um Excel existencial, em que você faz planilhas. É claro que do ponto de vista de uma psicologia um pouco mais profunda, você vai gerar adoecimento. Porque ninguém consegue ser competente o tempo inteiro, ninguém consegue dar resultado o tempo inteiro, e aí você começa a deprimir, né? Do ponto de vista histórico, essa depressão, filosoficamente, historicamente, quando começa a surgir o tema da angústia, o tema da melancolia, os historiadores chamam esse período de mal-estar romântico, certo? Romantismo não é só eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor, na verdade, está no lugar de uma idealização do afeto como salvação de um mundo que está indo à ruína. Por quê? Porque agora só o que conta é dinheiro, eficácia e solução. Então, esse mal-estar romântico seria justamente o sintoma que oferece para nós o lado negativo do processo modernizador. Como se fala, né, o Hegel nos ensinou que em filosofia você deve sempre olhar para o negativo, né? Quando você olha para o positivo, você está fazendo marketing, né? Você olha para o negativo. Então, assim, olhar para o positivo é achar que a tua filha viciada em celular é o resultado de uma evolução da espécie. Quando provavelmente meninos e meninas há 15 mil anos atrás eram infinitamente mais ágeis do que o de hoje. Porque tinham que correr de predadores, não iam poder viver até 35 anos à custa dos pais. Então, a ideia de que hoje as crianças e os jovens estão nascendo mais avançados é tipicamente de marketing. O olhar negativo, o que é? O olhar negativo não é propriamente um olhar pessimista. É perceber que, como eu dizia há pouco, à medida em que a dinâmica da vida vai tornando complicado a cria e a lida com pessoas que dependem de você, ou você terceiriza, ou você resolve o problema não tendo, certo? Isso é o olhar negativo. O olhar positivo sobre as coisas é entender que é muito bom a gente viver mais tempo. O olhar negativo é perceber que cresce no mundo, aqui em Campinas também, em São Paulo com certeza, casas de repouso. Por quê? Porque você tem que terceirizar os idosos. Porque as famílias são atomizadas, têm dificuldade de tomar conta dos seus idosos, têm menos filhos para não ter que tomar conta, custa muito caro, a mulher quer ter vida profissional, não quer cuidar dos filhos. Resultado, você tem uma diminuição, de um lado, na ponta dos que nascem, do outro lado tem um aumento de vida, de longevidade, e à medida que tem um aumento de longevidade, tem um aumento de demanda de significado. Porque você vai viver mais tempo, você vai se perguntando, afinal de contas, qual é o propósito? Para quê? O que eu estou fazendo? Então, basicamente, a ideia é a seguinte: os significados eles foram, ao longo de muito tempo, respondidos por questões metafísicas e religiosas, seja em que universo cultural for. À medida que o mundo vai se tornando mais burguês, à medida que vai acontecendo aquilo que a gente chama secularização, né? O que é secularização? É você entender que o advogado e o médico resolvem mais problemas do que o pai de santo. Isso é secularização, né? É você entender que a vida é muito mais resolvida por métodos objetivos, científicos e legais, do que você pedir para o padre resolver o problema. Não significa que você não acredita mais nessas coisas, mas significa que você tem opções mais à sua mão, opções que dão resultados maiores, certo?
Então, a secularização, você começa a ter competidores e você começa a buscar significado em lugares que não são necessariamente a religião. Porque, inclusive, a religião perde força nesse sentido. Não é que ela acabou, não. Ela não acabou e provavelmente não vai acabar nunca. Por quê? Porque nunca acabam os problemas. E chega numa hora que, às vezes, só a religião pode dar para você alguma experiência de conforto. E nós, seres humanos, como dizia o Horkheimer, somos uma espécie de raça de abandonados, né? A gente caminha pela Terra, a gente faz pergunta, não recebe resposta, a gente fala com o universo, ele não responde para você, porque o universo é feito de pedras e areia. Se você falar com uma pedra e ela responder para você, provavelmente você está precisando de medicação, porque ela não responde normalmente. Mas a gente produziu todo um universo de respostas e símbolos que se organizam e a gente tem práticas, e essas práticas vão produzindo a experiência de significado. Com o mundo secular, hoje, a religião ela compete com outras coisas para buscar significado. Trabalho, juventude, sucesso nas férias, viagens, mídias sociais. Então, as religiões elas começam, inclusive, a usar mídias sociais. Ela precisa oferecer o produto dela para competir com os outros produtos que tem aí. No próximo bloco, as pessoas nunca são plenamente boas e as que são, ou são mentirosas ou doentes. No mundo antigo, a metafísica e a religião sustentavam o significado da existência humana. Mas à medida que a ciência e a razão abriram outras possibilidades de explicações, de significados, passamos a ter que suportar a angústia da escolha. qual é de fato o sentido verdadeiro? E qual funcionará para guiar a nossa existência? Existem basicamente 3 tipos de tentativa de resolver a busca de significado, ou a angústia, na linguagem do Kierkegaard. Existe um primeiro conjunto de significados que se movimentam no âmbito estético. Quando a gente fala âmbito estético, não tem nada a ver com arte, a priori, tá? Tem a ver com sensação. Por quê? Porque filosofia, a estesis, sensação, certo? Então, assim, quando você busca significado na vida no âmbito estético, no âmbito da sensação, você vai buscar coisas como pular no coração de um vulcão, por exemplo. Então, viajar hoje não é mais só viajar. Viajar é você buscar uma experiência. Tudo é uma experiência. Comer, viajar, dormir, né? Tudo é uma experiência. Então, você viaja, então você vai para o Atacama, você paga... Tem gente que paga uma puta grana para ir em territórios onde existe guerra. Ou territórios onde existe algum tipo de situação de miséria absoluta. Para você ver como é que é. É por isso que tem, às vezes, europeus que vêm brincar de antropólogo numa comunidade no Rio de Janeiro, numa favela. Tem uma experiência antropológica, né, para ver como é que é, como é que gente pobre vive. E, às vezes, quando você tem dinheiro, isso até ajuda, porque quando você tem dinheiro, você tem a impressão que as coisas caem do céu. Essa ideia de que você, então, vai para um lugar raro, em um lugar arriscado, você está procurando experiência, né? Mas o Kierkegaard, o que ele diz é o seguinte: tentamos escapar da angústia através de 3 estágios. Que, na verdade, são 4, como os mosqueteiros. São 3, mas são 4, né? Mas vocês vão ver que são 4. O primeiro é o estético, que ele chama de Dom Juanismo. Ele usa a figura do Dom Juan, que é aquele homem que seduz mulheres, seduz. Quando ela demonstra interesse, ele fica com ela um tempo, depois ele brocha. Aí ele seduz outra. Chega numa hora que ela deu um sorriso, ele já broxou. Aí vai para outra. Ela virou a cabeça para ele e broxou. Significa o quê? Que chega num ponto que quando você quer colocar sensações no lugar da angústia, as sensações perdem o valor. Porque não consegue resolver a angústia. Aí ele diz que você desespera de ter sensações na vida. Inclusive no âmbito das experiências, tem pessoas que buscam experiência viajando
fazer um turismo que se chama nadista. É você pagar para você ir para um lugar em que você não faz nada. Nada. Você fica deitado na rede, contemplando a praia. Não pode nem ficar lendo, hein? Lendo é fazendo alguma coisa. Às vezes tem umas atividades para você aprender a abraçar a árvore, assim, né? É uma busca de uma espiritualidade meio natural. Mas é o chamado turismo nadista, fruto da filosofia nadista, que significa, basicamente, a ideia de que a gente faz coisa pra cacete a vida inteira e você acende uma luz para qualquer Deus que ajude a você a conseguir ficar sem fazer nada. Falei de viagens, falei de experiências, né? A área dos significados estéticos. Tem uma outra área que é dos significados éticos. O que significados éticos é o quê? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa honesta. Quando você acha que você vai ser uma pessoa completamente ética na vida, uma pessoa super correta, não vai dar certo. Não vai dar certo por quê? Primeiro, você não vai conseguir ser correto. Você vai sofrer 2 vezes, uma tentando ser correto e a segunda fracassando diante da própria autoimagem. Né? Você vai complicar enormemente sua vida, você vai ter que mentir muito para você. Né? O resultado é que você vai desesperar de você ser uma pessoa, buscar ser uma pessoa menos ruim. Que faz sentido você não buscar ser uma pessoa. Uma das coisas que eu observo entre os mais jovens hoje em dia é uma enorme angústia com relação a ser completamente ético. Né? Isso é uma questão assim que leva muita gente ao sofrimento. Eu não estou dizendo que você tem que ser mentiroso o tempo inteiro e que você tem que ser corrupto. Eu não estou na polarização, sabe? Aquela coisa bipolar assim. Ou você é X ou você é Y, então você não existe. Né? Não é essa a discussão que o Kierkegaard faz. Mas ele quer dizer que quando você quer usar uma expressão da psicanálise, tamponar a angústia, tapar a angústia, certo? Com sensações, pulando em vulcões, atravessando o mundo de bicicleta, conhecendo praias que ninguém nunca esteve, para chegando no fim do mundo buscando sensações, não vai dar. A angústia vai aparecer em você lá. Por quê? Porque angústia. Por que angústia? Porque nós somos seres humanos que nos descolamos de certos esquemas de significado. A sociedade avança não no sentido que está ficando melhorando. Ela anda para frente. Não tem como voltar para trás. Né? Não adianta querer buscar recuperar a família brasileira dos anos 50. Primeiro porque não existe a família brasileira dos anos 50. Não existe, nunca existiu. Né? Aliás, o Nelson Rodrigues mostrou muito bem isso nos anos 50, 60, 70. Né? Tem andar para trás, né? Não tem como voltar para trás. É claro que você pode andar evitando certos abismos, né? Mas não tem como andar para trás. Mas não vai adiantar. No ético, a mesma coisa. Você acha que você vai ser uma pessoa super honesta, você fracassa nisso, você desespera da ética, assim como você desespera do mundo dos afetos. A melhor forma de você achar que não vale a pena amar ninguém é achar que você vai amar uma pessoa sendo boa o tempo todo, sendo correta o tempo inteiro, fazendo só o que é certo. É a melhor forma de você destruir qualquer relacionamento. As pessoas nunca são plenamente boas e as que são, ou são mentirosas ou doentes. Certo? Porque ninguém consegue ser bom o tempo inteiro. Uma pessoa plenamente boa é mais ou menos como uma pessoa que tem toque com limpeza. Ela tem toque com bondade. Né? É alguém que toma 10 banhos por dia, passa álcool gel 15 vezes na mão, tem nojo de beijar na boca, essas coisas assim. Né? Veja que em todo vínculo afetivo existe algum nível de não ser tão limpinho assim. Que é muito limpinho, não se relaciona. Imagina isso no âmbito das relações sexuais, né? Assim, imagina se você respeitar uma pessoa sexualmente a vida inteira, você não faz nada com ela. Aliás, parte do desejo sexual passa pela ideia de que você atravessou o samba em algum momento. Eu sei que precisa ensinar isso hoje em dia, né? Você precisa falar disso, trazer isso à tona, né? A última área do significado, segundo Kierkegaard, é o que ele chama de estágio religioso. Então, busca das sensações, busca
de uma vida correta, ética, rígida, e busca de pertencimento a uma doutrina religiosa. Religião sempre ofereceu significado, como eu falava no começo, né? E, assim, o Kierkegaard vai dizer o seguinte, olha, se você acha que você não vai ter angústia, e ele era teólogo e pastor, hein? Certo? Kierkegaard. Ele vai dizer, olha, se você entrar numa comunidade doutrinária, não vai resolver sua angústia. Por quê? Porque você vai perceber que dentro da comunidade doutrinária, o inferno está lá do mesmo jeito. Fracassos, mentiras, hipocrisias, pessoas mais assim, menos assado, né? Humano demasiado humano, como diria o Nietzsche, certo? Então, o que vai acontecer com você? Você vai desesperar da vida religiosa. Perder a fé, né? Então, você vai desesperar de uma vida com prazer e sensações, se você achar que isso resolve e é significado para a vida. Você vai desesperar da ética, se você achar que você vai conseguir ser uma pessoa plenamente correta o tempo todo. E você vai desesperar da fé doutrinária religiosa, da articulação da vida religiosa numa comunidade, como se fala, porque se você achar que ali é uma igreja de santos, como se falava no começo do cristianismo, né? Interessante porque Santo Agostinho teve um pau com uns caras chamados donatistas, momento teológico, né? Que eram uns cristãos assim meio loucos, que perseguiam cristãos que haviam mentido sobre, dado uma de Pedro básico, mentido sobre Jesus com medo do momento de perseguição. E os donatistas afirmaram que todo mundo que negou o cristianismo, com medo da perseguição romana naquele momento, não podia voltar à igreja. E eles queriam fazer uma igreja de santos, como se fala. E o Agostinho vai defender a ideia que a igreja é uma igreja de pecadores, não é um bordel, né? Apesar que o Agostinho é famoso por dizer Deus me dá a castidade, mas não hoje. É sexta-feira. Castidade sexta-feira é um pecado, né? Mas assim, né? Esse é um pecado. No próximo bloco, a ideia de você vender significados, na maioria das vezes, atrapalha o amadurecimento, porque muitas vezes os significados são muito banais. A religião, a ciência, a ética, o consumo. Já tentamos resolver a angústia da existência de diversas maneiras, mas continuamos caindo no desespero. será que a nossa busca por significado está fadada ao fracasso? Aí tem um quarto estágio, né? Eu falei que são 3, mas são 4. É porque o Kierkegaard divide o 3 em 2. Por isso são 4. Existe o religioso 2, que ele chama de salto na fé. Mas no nosso âmbito aqui, da nossa discussão, eu diria que esse último estágio é a possibilidade de você entender que a angústia não vai passar. Ela não tem cura. Ela não tem solução. Nunca vai acabar. Quando você olhar para cá, fugindo, ela vai aparecer aqui. Significa, a ideia do Kierkegaard é que assim, o salto na fé que ele fala, o salto na fé que existe um Deus, ele é teólogo, né? E de que esse Deus não está necessariamente no âmbito doutrinário, institucional, mas é a ideia de que a única forma de você lidar com a angústia é saber que a angústia é você. É a nossa substância, né? Sempre parece que tem alguma coisa fora do lugar, sempre parece que tem alguma coisa que não devia ser assim, e, portanto, esse debate sobre como vender significados, né, que, na verdade, é uma disciplina do marketing, associar significado aos comportamentos, associar significado aos produtos, né, como eu dizia, de comida ou de viagens. A ideia de você vender significados, na maioria das vezes, atrapalha o amadurecimento, porque muitas vezes os significados são muito banais. Uma vez eu escrevi na coluna da Folha uma frase que era a seguinte: você quer procurar uma religião? Procure uma que tem no mínimo 1000 anos. Se passou pela Califórnia, não queira.
Se ela disser que tudo depende da forma que você coloca o sofá em casa, não aceite. Certo? Então, o que eu quero dizer? A espiritualidade, todas as formas espirituais antigas e mais consistentes, elas lidam com a ideia de que a busca espiritual passa por alguma forma de atravessamento do que na tradição judaico-cristã se chama de deserto. Né? Enfrentar os demônios. A espiritualidade comoditizada, um dos focos dela é justamente a eliminação desse deserto. Ela oferece para você a ideia que vai dar tudo certo. Que a única coisa que você tem que descobrir é que, na verdade, amar o próximo como a si mesmo começa com você aprendendo a amar a si mesmo. É um Jesus narcisista. E a ginástica que eu já vi de gente tentando me convencer dessa ideia, né? Chega a ser hilária, né? Dizer que Jesus falou isso, na verdade. Né? Então, assim, essa espiritualidade comoditizada é uma espiritualidade que ela elimina as dimensões negativas e, digamos, um tanto mais sombrias do processo espiritual. Por quê? Porque ela é marketizada, comoditizada. Porque a preocupação dela é fazer com que você compre ela. E comprando ela, você consiga usufruir, e a relação comercial, inclusive com quem está vendendo, você consiga usufruir uma ideia de que, no final das contas, Deus criou o universo inteiro para você. Então, assim, caros irmãos, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa ideia, que, assim, o mundo contemporâneo repleto de adultos infantis. Esses adultos infantis, nesse universo, serão adultos que acabam comprando significados que são meio fracos e meio fakes, quando, na verdade, o amadurecimento estaria mais, é uma hipótese, todo mundo é obrigado a acreditar nisso, né? Estaria mais perto de uma certa lida com a angústia, com a ansiedade, com a insegurança, com a incerteza, às vezes com o que a gente chama na filosofia de contingência, que é um nome chique. É um nome chique para sorte e azar. Né? Então, que todo esse conjunto de elementos, me parece que o amadurecimento, a não infantilidade, a aceitação do amadurecimento, está mais associado a perceber que, às vezes, não é claro o propósito, não tem significado. E, por incrível que pareça, talvez, nesses momentos, você consiga respirar melhor. E, às vezes, não ter propósito, relaxa, repousa. Né? A ideia é que você tem que encontrar e ter propósito em tudo que você faz, não dá para repousar. Você fica paranoico. Né? Eu queria fazer uma pergunta em relação ao ressentimento. Eu percebo que por trás da infantilização tem um sujeito ressentido. Daí, eu queria que você explorasse o tema da coragem para enfrentar as adversidades e tal. Eu acho que, inclusive, quando eu escrevi o livro sobre marketing existencial, há uns 2, 3 anos atrás, tem um capítulo sobre o ressentimento no livro. Né, especificamente, em que eu exploro o ressentimento como mercado de significado. E eu analiso essa relação entre ressentimento e busca de significado, e infantilização, portanto, né, como na medida em que o ressentimento faz com que você ache que você tem direito a uma série de coisas. Como fala o Nietzsche, né, o ressentimento ele é o sentimento que faz com que você ache que o universo deveria te amar. Né? O sol deveria brilhar para você. E aí, se eu vou do Nietzsche ao Theodore Dalrymple, aquele psiquiatra inglês, que na verdade chama-se Anthony Daniels, o Dalrymple vai dizer que o ressentimento no âmbito psicossocial é um ressentimento que faz com que você ache que todo mundo é culpado pelo que aconteceu com você ou o que acontece com você. O ressentimento infantiliza porque ele, de certa forma, aliena você da ação.
de uma ação que não nasça da ideia de que o outro deve para você, né? E o ressentimento mantém você numa condição infantil, porque o ressentimento faz com que você ache que tudo que acontece com você, a culpa é do outro, né? No plano nietzschiano, é claro, isso está posto, porque esse outro, para o Nietzsche, não existe. O que existe é uma natureza cega, criadora e destruidora. E, quando você fala do amor fati e da coragem, né, é assim, a saída do ressentimento para o Nietzsche é justamente você perder o medo da falta de sentido. Porque o que o ressentimento faz, e que é o medo da falta de sentido, é o ressentimento, na linguagem dele, o que o ressentimento faz é adoecer o eros. Em outros termos, deixa você broxa. Não só sexualmente. Por isso que eu costumo dizer para os meus alunos que a melhor tradução de eros do grego é tesão. Porque tesão é tanto tesão, quanto tesão é tesão pelas coisas, ou tesão pela vida, né? Então, assim, nesse sentido, eu acredito que sim, Jorge. Quer dizer, a ideia de coragem que o Nietzsche traz, a ideia que está implícita na noção de salto, né, do Kierkegaard, também a coragem, a ideia de que a coragem pode, talvez, pensa o Nietzsche, pensa o Kierkegaard, restaurar um vínculo com as coisas em que o amor pela vida, o amor fati, ressurge como fruto da recuperação do eros. Mas, para você chegar a essa recuperação do eros, você tem que sobreviver ao pânico. Esse é o problema. Porque sobreviver ao pânico não é fácil. Porque o pânico não é imaginário. Há todas as razões para ter pânico. É por isso que não é fácil. Dizer que não há razões para ter pânico é vender significado barato. Não tem razão para ter pânico. É karma. Não tem razão para ter pânico. Na próxima vai ser melhor. Não tem razão para ter pânico. Equilibre sua energia quântica, né? Então, não tem razão para ter pânico. Tem toda a razão para ter pânico. Toda a razão para ter medo. Todos os níveis, do ontológico ao psicológico, ao transporte urbano, a andar na rua, a usar... Tudo tem razão para ter medo. É por isso que a filosofia do Nietzsche ela é tão, digamos, inspirada. Porque o que ele está dizendo não é que não tem razão para ter pânico. O que ele está dizendo é que se você tiver pânico, você não consegue descobrir que existe uma outra razão, que é o vínculo erótico com a vida, que seria resultado da recuperação do eros, que leva você ao amor pela vida. No âmbito do marketing existencial, tecnicamente falando, você também pode vender significados nietzschianos. O Nietzsche é conhecido por... O filósofo estetizante em filosofia, que a gente fala... O que é um filósofo estetizante? É um filósofo que, quando perguntam para ele qual é o sentido da vida, ele responde o gosto. Né? Qual é o sentido da vida? O gosto. O prazer, o gosto, que não significa só coisa gostosa, a capacidade de sentir o gosto da vida. Então, se você está triste, é você saber que está triste. E saber que tem motivo para estar triste. Todos os motivos, várias vezes, muitas vezes, né? Então, pode existir no marketing existencial, sim, produtos que, inclusive, eu descrevo como sendo produtos que seriam mais caros, né? Que são produtos que têm essa inspiração nietzschiana como matriz. Por exemplo, você ter uma experiência da Amazônia que não tem mosquitos. Os mosquitos não são convidados. Uma pergunta que veio do Fernando, que diz assim: professor, como você vê a decisão do governo de cortar verba de universidades federais por motivos de balbúrdia? O senhor consegue pensar em uma alegação mais infantil para atingir possíveis focos de contestação? Eu sabia que essa pergunta ia vir. Eu acho que ele perguntou e respondeu bem, né? Mesmo que você entenda que as universidades precisam abrir o debate, porque na universidade não existe muito debate. Quem é da universidade, como eu, um animal acadêmicos, sabe que não existe debate na universidade.
Não existe, inclusive, para não criar problema. Essa ideia de que a universidade produz é uma usina de ideias e tal, isso é mais ou menos verdade. Às vezes é um pouco, às vezes é, não estou dizendo que não é. Mas você tem que fazer um certo esforço, porque às vezes a universidade pode se transformar num ambiente em que ela expele qualquer forma diferente de pensamento. Mas, mesmo que eu parta do pressuposto de que existe uma tendência a um certo pensamento monolítico, principalmente no âmbito das humanas, a ideia de estrangular os cursos de humanas, filosofia ou ciências humanas, sociologia no caso, me parece infantil mesmo. Me parece infantil como estratégia, me parece infantil como objetivo. Você tem grandes universidades americanas que, inclusive, oferecem mestrado e doutorado de graça em filosofia. O maior país capitalista do mundo. A sociedade em que o mérito mais vale no mundo. Né? A sociedade mais instrumental da face da Terra. Né? Até lá. Né? Eu não acho que sempre funciona os comparativos, mas assim, nesse caso me parece importante, porque assim, é um equívoco de uma monta, né? Porque é de graça. Porque nem tudo que não dá dinheiro não é importante. Eu sei que falei não demais, mas é isso mesmo. Né? Nem tudo que não dá dinheiro não é importante. E a filosofia, as ciências humanas em geral, onde você pode querer chegar no tratamento de uma série de problemas que tem no mundo hoje, sem você lidar com filosofia, sociologia, antropologia, ciência política. Você deixa todo mundo cego. Né? Então, acho Gugu Dadai. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Essa coisa de você querer ser jovem a vida inteira tem a ver, inclusive, com a necessidade de você achar que você é capaz de usufruir o tempo inteiro e oferecer alguma coisa. Uma das coisas que deixa muita gente deprimida é o fato dela escapar do processo de produção de vida, de renda, de bens materiais, inclusive o processo de produção de significado para si mesma e para as pessoas à sua volta.